História da Menina Perdida, Helena Ferrante. A partir de outubro de 76 até 79, quando voltei a morar em Nápoles, evitei restabelecer uma relação estável com Lila. Mas não foi fácil. Ela procurou quase imediatamente entrar mais uma vez à força em minha vida. E eu a ignorei, a tolerei, a suportei, mesmo se comportando como se só desejasse estar perto de mim em um momento difícil. Eu não conseguia esquecer o desprezo com que me tratara. Hoje penso que, se o que me feriu tivesse sido apenas um insulto, você é uma cretina, ela me gritou por telefone quando lhe contei de Nino, e jamais acontecera antes, nunca, de ela ter falado comigo daquela forma. Eu logo teria recobrado a calma. Na verdade, mais que a ofensa, machucou a menção a Dedê e a Elsa. Pense no mal que você está fazendo às suas filhas, me advertiu. E na hora não dei importância a isso, mas ao longo do tempo aquelas palavras adquiriram cada vez mais peso e tornei a pensar nelas com frequência. Lila nunca havia manifestado o menor interesse por Dedê e Lila. Quase com certeza nem sequer lembrava seus nomes. Às vezes em que mencionei alguma tirada inteligente das meninas por telefone, ela cortou a conversa e mudou de assunto. E quando as encontrou pela primeira vez na casa de Marcelo Solara, limitou-se a um olhar distraído e a poucas frases genéricas. Não deu a mínima atenção ao modo como estavam vestidas, bem penteadas, ambas capazes, embora ainda fossem pequenas, de se expressar com propriedade. No entanto, elas haviam nascido de mim. Eu as criara. Eram parte de mim, sua amiga desde sempre. Deveria ter dado espaço. Não digo por afeto, mas ao menos por gentileza. O meu orgulho de mãe. No entanto, nem sequer ocorrera uma ironia benévola. Demonstrou apenas desinteresse e só. Somente agora, seguramente por ciúmes, porque eu me juntara a Nino, se recordara das meninas e tinha desejado sublinhar que eu era uma péssima mãe, que, buscando ser feliz a todo custo, estava causando a infelicidade delas. Assim que eu pensava nisso, ficava nervosa. Lila, por acaso, se preocupou com Genaro quando abandonou Stefano, quando deixou o menino com a vizinha por causa do trabalho na fábrica, quando o mandou para mim quase para se livrar dele? Eu tinha lá minhas culpas, mas sem dúvida era mais mãe do que ela. Pensamentos desse tipo se tornaram uma constante naqueles anos. Foi como se Lila, que no fim das contas só havia pronunciado aquela única frase pérfida sobre Dedê e Elsa, tivesse se tornado a advogada defensora de suas necessidades de filhas, e eu me sentisse obrigada a demonstrar a ela que estava errada por toda vez que as negligenciava para cuidar de mim. Mas se tratava apenas de uma voz inventada pelo mau humor. O que ela realmente pensava sobre minhas atitudes de mãe, eu de fato não sabia. Ela é a única que posso dizê-lo, se a verdade que conseguiu inserir-se nesta cadeia longuíssima de palavras para modificar meu texto, para introduzir com astúcia alguns elos falantes, para desatar outros sem se dar a ver, para falar de mim mais do que eu tenho vontade, mais do que sou capaz de dizer. Torço por essa sua intrusão, espero por isso desde que comecei a esboçar nossa história, mas preciso chegar ao fim e submeter todas estas páginas a uma verificação. Se eu tentasse fazer isso agora, certamente travaria. Estou escrevendo há muito tempo e estou cansada. É cada vez mais difícil manter esticado o fio do relato dentro do caos dos anos, dos acontecimentos miúdos e grandes, dos humores. Sendo assim, eu tendo a passar por cima dos fatos relacionados a mim para logo agarrar Lila pelos cabelos com todas as complicações que ela tem, ou pior, deixo-me tomar pelos acontecimentos de minha vida apenas porque os desembucho com mais facilidade. Mas tenho de me furtar a essa encruzilhada. Não devo seguir o primeiro caminho no qual, já que a própria natureza da nossa relação impõe que eu só possa chegar a ela passando por mim. Eu acabaria, caso me colocasse de fora, encontrando cada vez menos vestígio de Lila. Nem devo, por outro lado, seguir o segundo. De fato, o que ela com certeza mais apoiaria é que eu falasse de minha experiência cada vez mais profundamente. Vamos, me diria, nos conte que rumo sua vida tomou, quem se importa com a minha. Confesse que ela não interessa nem mesmo a você. E concluiria: eu sou um rascunho em cima de um rascunho, totalmente inadequada para seus livros.
Me deixe em paz, Helena. Não se narra um apagamento. Então, o que fazer? Mais uma vez dar razão a ela? Aceitar que ser adulto é parar de se mostrar, é aprender a se esconder até se dissipar? Admitir que quanto mais os anos avançam, menos eu sei de Lila? Nesta manhã, tento controlar o cansaço e volto à escrivaninha. Agora que estou perto do ponto mais doloroso de nossa história, quero buscar na página o equilíbrio entre mim e ela que na vida não consegui encontrar sequer comigo mesma. Dos dias em Montpellier, me lembro de tudo, exceto da cidade. É como se nunca tivesse estado lá. Afora o hotel, afora o monumental, sala magna onde ocorria o congresso acadêmico de que Nino participava. Hoje vejo apenas um outono ventoso e um céu azul apoiado em nuvens brancas. No entanto, por muitos motivos, aquele topônimo, Montpellier, ficou em minha memória como um sinal de adesão. Eu já tinha estado uma vez fora da Itália, em Paris, com Franco, e me sentira eletrizada por minha própria audácia. Mas então me pareceu que meu mundo era e continuaria sendo para sempre o bairro, Nápoles, ao passo que o resto era como uma breve escapada em cujo clima de exceção eu podia me imaginar como de fato nunca seria. Já no Congresso, que no entanto era bem menos excitante que Paris, me deu a sensação de que minhas barreiras tinham se rompido e que eu estava me expandindo. O puro e simples fato de me encontrar naquele lugar constituía a meus olhos a prova de que o bairro, Nápoles, Pisa, Florença, Milão e a própria Itália eram apenas fragmentos minúsculos de mundo e que seria bom eu não contentar mais com aqueles fragmentos. Em Montpellier percebi a limitação do olhar que eu tinha, da língua com que me expressava e com a qual tinha escrito. Em Montpellier, me pareceu evidente quanto eu poderia ter estreito ser esposa e mãe nos 32 anos. E por todos aqueles dias densos de amor pela primeira vez que me senti libertada por vínculos que acumulara ao longo dos anos, os vínculos devidos à minha origem, os que eu havia adquirido com sucesso nos estudos, o que derivavam das escolhas de vida que fizera, sobretudo do casamento. Ali também compreendi as razões do prazer que experimentei no passado ao ver meu primeiro livro traduzido em outras línguas e, ao mesmo tempo, as razões do desprazer por ter conquistado poucos leitores fora da Itália. Era maravilhoso ultrapassar fronteiras, deixar-se ir a outras culturas adentro, descobrir a provisoriedade do que eu tinha tomado por definitivo. Se no passado eu tinha julgado o fato de Lila jamais ter saído de Nápoles, assustando-se até com San Giovanni e Tedúcio, como uma escolha discutível, mas que ela saberia, como sempre, reverter em sua vantagem, agora aquilo me parecia simplesmente um sinal de estreiteza mental. Reagi como quando se reage a uma escolha nos insulta com a mesma fórmula que nos ofendeu. Você se enganou a meu respeito? Não, querida, fui eu. Eu que me enganei. Você vai ficar a vida toda vendo os caminhões passarem pelo estradão. Os dias voaram. Os organizadores do congresso tinham reservado há tempos para Nino um quarto individual em um hotel, e como me decidi a acompanhá-lo muito tarde, não houve jeito de substituí-lo por um de casal. Portanto, estávamos em quartos separados, mas toda noite eu tomava uma ducha, me preparava para a noite com o coração batendo forte e ia visitá-lo em seu quarto. Dormíamos juntos, agarrados um ao outro como se temêssemos que uma força hostil nos separasse durante o sono. De manhã podíamos e pedíamos o café no quarto e gozávamos daquele luxo que eu só tinha visto no cinema. Ríamos muito, estávamos felizes. Durante o dia, eu o acompanhava ao auditório do Congresso e, embora os palestrantes lessem páginas e páginas, eles mesmos com um tom de entediado, estar com ele me entusiasmava, e eu sentava ao seu lado sem perturbar. Nino acompanhara todas as falas com muita atenção, tomava notas e de vez em quando me sussurrava no ouvido comentários irônicos e palavras de amor. No almoço e no jantar, nos misturávamos aos acadêmicos do meio mundo, nomes estrangeiros, línguas estrangeiras. Claro, os conferencistas de maior prestígio ficavam numa mesa só para eles. Nós participávamos de uma grande mesa de estudiosos mais jovens. Mas me espantei com a desenvoltura de Nino.
seja durante os trabalhos, seja no restaurante. Como era diverso do aluno de antigamente, até mesmo do jovem que me defendera na livraria de Milão quase 10 anos antes. Tinha deixado de lado o tom polêmico, atravessava com tato as barreiras acadêmicas, estabelecia relações com um ar sério e ao mesmo tempo cativante. Ora em inglês, era ótimo, ora em francês. Bom, conversava de maneira brilhante, exibindo seu bom culto nas cifras e na eficiência. Me senti cheia de orgulho pelo seu sucesso. Em poucas horas, se tornou simpático a todos que o requisitavam para lá e para cá. Houve apenas um momento em que mudou bruscamente, na noite anterior à sua fala no Congresso. Tornou-se ríspido e indelicado, me pareceu tomado pela ansiedade. Começou a falar mal do texto que tinha preparado, repetiu várias vezes que, para ele, escrever não era tão fácil quanto para mim. Irritou-se por não ter tido tempo de trabalhar bem. Me senti culpada. Foi nosso caso complicado que o distraiu? E tentei remediar abraçando-o, beijando-o, incentivando-o a ler sua fala para mim. Ele leu, e eu me comovi com o seu ar de aluninho assustado. O texto me pareceu não menos tedioso que os outros que eu tinha ouvido no auditório, mas o elogiei muito, e ele se acalmou. Na manhã seguinte, se exibiu com um ímpeto recitado e foi aplaudido. À noite, um dos acadêmicos de prestígio norte-americano o convidou a se sentar ao seu lado. Fiquei sozinha, mas não me incomodei. Quando o Nino estava presente, eu não conversava com ninguém, mas a sua ausência tive de me arranjar com o meu francês precário e fiz amizade com um casal de Paris. Gostei deles porque logo descobri que estavam numa situação não muito diferente da nossa. Ambos consideravam sufocante a instituição da família. Ambos haviam deixado para trás dolorosamente filhos e cônjuges. Ambos pareciam felizes. Ele, Augustin, com seus 50 anos, tinha o rosto avermelhado e olhos azuis muito vivos, além de um grande bigode louro. Ela, Colombe, pouco mais de 30 anos, como eu. Tinha cabelos pretos curtíssimos, olhos e lábios desenhados com força em um rosto pequeno, uma elegância encantadora. Falei principalmente com Colombe, que tinha um filho de 7 anos. Ainda faltam uns meses, falei, para que minha primeira filha faça 7, mas neste ano ela já vai para o segundo ano do fundamental. É excelente. O meu é esperto, é fantástico. Como ele encarou a separação? Ele encarou bem. Não sofreu nem um pouco? As crianças não têm a nossa rigidez, são bem mais flexíveis. Instituiu na flexibilidade que atribui à infância, me pareceu que isso a apaziguava. Acrescentou: em nosso meio é bastante comum que os pais se separem, os filhos sabem que é possível, mas justo quando lhe dizia que eu, ao contrário, não conhecia outras mulheres separadas, exceto uma amiga minha, ela mandou bruscamente de registro e começou a lamentar-se do menino. Ele é ótimo, mais lento, exclamou. Na escola dizem que é desorganizado. Fiquei muito surpresa que tivesse passado a se expressar sem ternura, quase com rancor, como se o filho se comportasse daquele modo para feri-la, e isso me deixou ansiosa. Seu companheiro deve ter percebido e se intrometeu. Gabou-se de seus 2 rapazes, um de 14 e outro de 18. Brincou sobre como eles atraíam tanto as mulheres jovens quanto as maduras. Quando Nino voltou a se sentar ao meu lado, os 2 homens, sobretudo Augustin, passaram a falar malíssimo da maior parte das palestrantes. Colombe se meteu quase imediatamente na conversa com uma alegria meio artificial. A maledicência criou vínculos rapidamente. Augustin falou e bebeu muito a noite toda. Sua companheira ria assim que Nino conseguia abrir a boca. Os dois nos convidaram a ir a Paris com eles de carro. As conversas sobre os filhos e aquele convite ao qual não respondemos nem sim nem não me fizeram recolocar os pés no chão. Até aquele momento, Dedê e Elsa tinham voltado à minha mente com insistência, e Pietro também, mas como suspensos no universo paralelo, imóveis ao redor da mesa da cozinha de Florença, um diante da televisão ou em 2 camas. De repente, meu mundo e o dele voltaram a se comunicar. Percebi que os dias em Montpellier estavam para terminar, que inevitavelmente Nino e eu retornaríamos às nossas casas, que precisaríamos enfrentar as respectivas crises conjugais, ou em Florença, ele em Nápoles. O corpo de minhas meninas se reintegrou ao meu
e senti violentamente seu contato. Há 5 dias não sabia nada sobre elas, e ao me dar conta disso, senti uma náusea intensa e a saudade se tornou insuportável. Tive medo não do futuro em geral, que agora parecia imprescindivelmente ocupado por Nino, mas das horas que estavam por vir, do amanhã, do depois de amanhã. Não consegui me segurar e, embora já fosse quase meia-noite, que importância tem, disse a mim mesma. Pietro está sempre acordado. Tentei telefonar. Foi algo bastante trabalhoso, mas por fim consegui uma linha. Alô, falei. Alô, repeti. Sabia que do outro lado estava Pietro e o chamei pelo nome. Pietro, é Helena. Como as meninas estão? A comunicação se interrompeu. Esperei alguns minutos e então pedi ao telefonista que ligasse de novo. Estava determinada a insistir durante a noite toda, mas dessa vez Pietro respondeu. O que você quer? Me fale das meninas. Estou dormindo e elas também estão. Eu sei, mas como elas estão? E você se importa com isso? São minhas filhas. Você as abandonou, não querem mais ver suas filhas. Disseram isso a você? Disseram à minha mãe. Você chamou Adele? Sim. Diga que estou voltando daqui a alguns dias. Não, não volte. Nem eu, nem as meninas, nem minha mãe queremos ver você de novo. Chorei muito. Aos poucos me acalmei e fui ver Nino. Queria conversar com ele sobre o telefonema. Queria ser consolada. Mas, quando estava para bater na porta de seu quarto, ouvi que ele estava falando com alguém. Hesitei. Ele estava ao telefone. Não consegui entender o que dizia, nem em que língua estava falando, mas logo pensei que estivesse conversando com a mulher. Então, era isso que acontecia todas as noites? Quando eu ia para meu quarto me preparar e ele ficava sozinho, ia correndo ligar para Eleonora? Estava buscando um jeito de se separar com conflitos ou sem conflitos? Ou estava se reconciliando e fechando o parêntese de Montpellier? Resolvi bater. Nino interrompeu a fala, fez silêncio e depois voltou a conversar, mais baixinho ainda, mas ainda em voz. Fiquei nervosa, bati a porta, de novo. Nada aconteceu. Precisei bater uma terceira vez e com força, antes que ele viesse abrir. Quando o fez, imediatamente o confrontei, acusei-o de estar se escondendo de sua mulher. Gritei que tinha ligado para Pietro, que meu marido não queria deixar que eu visse minhas filhas, que estava pondo em risco toda a minha vida e ele, ao contrário, ficava de namoricos com Eleonora no telefone. Tivemos uma noite horrível de agressões. Foi difícil fazer as pazes de novo. Nino tentou de tudo para me acalmar. Ria com nervosismo, se enfurecia com Pietro pelo modo como me tratara. Me beijava. Eu o repelia. Ele murmurava que eu estava louca. No entanto, por mais que o pressionasse, ele não admitia que estivesse falando com a esposa. Aliás, jurou pelo filho que desde o dia em que saíra de Nápoles, nunca mais falara com ela. Então você estava conversando com quem? Com um colega aqui do hotel. À meia-noite. À meia-noite? Mentiroso. É verdade. Por um bom tempo me recusei a transar. Não podia. Tinha medo de que ele não me amasse mais. Depois cedi para não ter de pensar que tudo já estava acabado. Na manhã seguinte, pela primeira vez depois de quase 5 dias de convivência, despertei de mau humor. Já era hora de retornar, o congresso estava terminando, mas não queria que Montpellier fosse um parêntese. Temia voltar para casa, temia que Nino voltasse à casa dele. Tinha medo de perder as meninas para sempre. Quando Agostinho e Colombe tornaram a nos convidar a ir com eles de carro até Paris, oferecendo-nos inclusive hospedagem, virei-me para Nino e esperei que também ele só estivesse torcendo por uma ocasião para prolongar aquele tempo e adiar o retorno. Mas ele balançou a cabeça desolado e disse: Impossível, precisamos voltar à Itália. E falou de voos, bilhetes, trens e dinheiro. Eu estava fragilizada, desiludida, senti rancor. Então eu estava certa, pensei. Ele mentiu para mim. O rompimento com a esposa não é definitivo. Com certeza falara com ela todas as noites, se comprometera a voltar para casa após o fim do congresso. Não podia atrasar nem 2 dias. E eu? Me lembrei da editora em Nanterre e de seu textinho erudito sobre a invenção masculina da mulher. Até aquele momento eu não falara de mim com ninguém, nem sequer com Nino.
Tinha sido a mulher sorridente, mas quase muda, que dormia com o bilhete do professor de Nápoles. A mulher sempre colada a ele, atenta às suas exigências, aos seus pensamentos. Mas agora falei com fingida alegria. É Nino que precisa voltar. Eu tenho um compromisso em Nanterre. Está para sair, ou talvez já tenha saído, um trabalho meu, uma coisa entre o ensaio e a ficção. Estou quase indo com vocês. Vou dar um pulo na editora. Os dois me olharam como se somente naquele instante eu tivesse de fato começado a existir e passaram a perguntar sobre o que eu fazia. Falei em linhas gerais e ficamos sabendo que Colombe conhecia bem a senhora que administrava a pequena, mas, como descobri naquele momento, prestigiosa editora. Segui em frente. Falei com muita vivacidade e talvez tinha exagerado um pouco sobre minha carreira literária. Mas o fiz não pelos dois franceses, mas por Nino. Quis lembrar a ele que eu tinha uma vida minha, plena de satisfações, que, se tinha sido capaz de abandonar minhas filhas e Pietro, também poderia prescindir dele, e não daqui a uma semana, não daqui a 10 dias. Imediatamente. Ele ficou ouvindo e então disse sério a Colombe e a Agostinho: Tudo bem, se não for incômodo para vocês, vamos aproveitar a carona de carro. Porém, quando ficamos sozinhos, ele fez um discurso nervoso no tom apaixonado da substância, cujo sentido era que eu devia confiar nele, que mesmo nossa situação sendo complicada, com certeza conseguiríamos contorná-la, mas que para isso precisávamos voltar para casa, não podíamos fugir de Montpellier a Paris e depois sabe-se lá em outra cidade. Era necessário enfrentar nossos companheiros e começar a viver juntos. De repente, senti que ele estava sendo não só razoável, mas também sincero. Fiquei confusa, o abracei. Murmurei tudo bem, mas mesmo assim fomos a Paris. Eu só queria mais uns dias. Fizemos uma longa viagem. Havia um vento forte, às vezes chovia. A paisagem era de uma palidez incrustada de ferrugem. De vez em quando o céu se abria e tudo se tornava brilhante, e começava pela chuva. Fiquei colocada em Nino e colada a ele durante todo o percurso. Às vezes dormia em seu ombro. Voltei a me sentir bem estando fora de meus confins e com deleite. Gostava da língua estrangeira que ressoava no interior do carro. Gostava de estar indo rumo a um livro que eu tinha escrito em italiano, mas que, graças a Maria Rosa, via a luz pela primeira vez em outra língua. Que fato extraordinário! Quanta coisa espantosa estava acontecendo comigo! Sentia aquele volumezinho como uma pedra minha, arremessada segundo uma trajetória imprevisível e a uma velocidade que não tinha comparação com a das pedras que Lila e eu lançávamos na infância contra os bandos de meninos. Mas a viagem nem sempre correu bem. Tive momentos de tristeza. Logo depois tive a impressão de que Nino se dirigia a Colombe com uma entonação que não usava com Agostinho, sem falar que tocava seu ombro frequentemente com a ponta dos dedos. Aos poucos, meu mau humor foi crescendo. Vi que os dois estavam muito íntimos. Quando chegamos a Paris, os dois estavam afinadíssimos, conversavam sem parar entre si, e ela ria bastante, ajeitando os cabelos com gesto irrefletido. Augustin morava num belo apartamento de frente ao canal Saint-Martin. Colombe se mudara havia pouco para lá. Mesmo depois de mostrarem nosso quarto, não nos deixaram ir para a cama. Tive a impressão de que temiam ficar sozinhos. As conversas não acabavam nunca. Eu estava cansada e nervosa. Fui eu quem quis ir a Paris, e agora me parecia absurdo estar naquela casa, entre estranhos, com Nino que pouco ligava para mim, distante de minhas filhas. Uma vez no quarto eu perguntei a Colombe. Perguntei a Nino também. Você gosta de Colombe? É simpática. Perguntei se você gosta. Quer brigar? Não. Então pense bem, como é que eu posso gostar de Colombo se amo você? Eu me assustava quando ele assumia um tom que beirava o áspero. Temia ter de admitir que algo entre nós não funcionava. Simplesmente está sendo gentil com quem foi gentil com a gente, disse a mim mesma, e adormeci. Mas dormi mal. A certa altura, tive a impressão de estar sozinha na cama. Tentei acordar, mas fui tragada de novo pelo sono. Redespertei não sei quanto tempo depois. Nino agora estava de pé no escuro, ou assim me pareceu. Durma, ele disse. Volte a dormir. No dia seguinte, nossos anfitriões nos acompanharam a Nanterre. Durante toda a viagem, Nino continuou brincando com Colombe, falando de modo alusivo. Tentei não dar importância.
Como podia pensar em viver com ele tendo de passar meu tempo o vigiando? Quando chegamos lá, e ele se mostrou sociável e sedutor também como amiga de Maria Rosa, dona da editora, e como sua sócia, uma de seus 40 anos, a outra de 60, ambas bem longe da graça da companhia de Agostinho. Respirei aliviada. Não há malícia, concluí. Ele age assim com todas as mulheres, e finalmente me senti bem de novo. As duas senhoras me receberam com muita festa, perguntaram de Maria Rosa. Soube que meu livro acabara de chegar às livrarias e já tinham saído duas resenhas. A mais velha mostrou-as para mim. Ela mesma parecia maravilhada de como eram elogiadas e enfatizou a coisa dirigindo-se a Colômbia, a Agostinho e a Nino. Li os artigos, 2 linhas aqui e 4 ali. Eram assinados por mulheres. Eu nunca ouvira falar delas, mas Colômbia e as duas senhoras sim. E de fato elogiavam o livro sem reservas. Eu devia ficar contente. Um dia antes me vi forçada a incensar a mim mesma e agora não precisava mais disso. No entanto, descobri que eu não conseguia me entusiasmar. Era como se a partir do momento em que eu amava Nino e ele me amava, aquele amor tornasse tudo o que de bom me acontecia ou viesse a acontecer em nada mais que um agradável efeito secundário. Mostrei minha satisfação com compostura e disse pálidos sims aos planos de divulgação de minhas editoras. Você precisa voltar logo, exclamou a mais velha. Pelo menos é o que esperamos. A mais jovem acrescentou. Maria Rosa nos falou de sua crise matrimonial. Torcemos para que atravesse sem muito sofrimento. Então descobri que a notícia de meu rompimento com Pietro chegara não só a Adele, mas também a Milão e até a França. Melhor assim, pensei, vai ser mais fácil tornar a separação definitiva. Disse a mim mesmo, ficarei com quem me cabe, e não devo viver com medo de perder Nino, não devo me preocupar com Dedê e Elsa. Tenho sorte. Ele vai me amar para sempre. Minhas filhas são minhas filhas. Tudo se arranjará. Voltamos a Roma, despedimo-nos jurando de tudo, fazemos juras sem parar. Depois Nino partiu para Nápoles e eu para Florença. Entrei em casa quase na ponta dos pés, convencida de que passaria por uma das provas mais difíceis de minha vida. No entanto, as meninas me receberam com uma alegria alarmada e começaram a seguir-me pela casa. Não só Elsa, mas Dedê também. Como se temessem que, caso se me perdessem de vista, eu desapareceria de novo. Adele foi gentil e não acenou nenhuma vez a situação que a levara para minha casa. Pietro, palidíssimo, limitou-se a me entregar uma folha em que estavam registrados os telefonemas para mim. Destacava-se em 4 ocasiões o nome de Lila. Balbuciou que precisava viajar a trabalho e 2 horas depois já tinha sumido sem se despedir nem da mãe nem das meninas. Foram necessários alguns dias para que Adele manifestasse sua opinião com clareza. Queria que eu pensasse melhor e voltasse para meu marido. Mas ela precisou de algumas semanas para se convencer de que eu realmente não queria fazer nenhuma coisa nem outra. Naquele intervalo de tempo, nunca ergueu a voz, nunca perdeu a calma, não fez ironias uma única vez sobre meus longos telefonemas com Nino. Interessou-se mais pelas chamadas das duas senhoras de Nanterre, que me informavam sobre os progressos do livro e sobre um calendário de encontros que me faria viajar pela França. Não se surpreendeu com as resenhas positivas nos jornais franceses. Apostou que logo o texto receberia a mesma atenção na Itália. Afirmou que ela conseguiria coisa melhor em nossa empresa. Acima de tudo, elogiou insistentemente minha inteligência, minha cultura, minha coragem e em nenhum instante fez a defesa do filho, que, aliás, não deu mais as caras. Excluí a hipótese de que Pietro realmente tivesse compromissos de trabalho fora de Florença. Ao contrário, convenci-me em pouco tempo, com raiva e também com uma ponta de desprezo, de que ele confiara à mãe a resolução de nossa crise e estava intocado em algum canto para trabalhar em seu livro interminável. Certa vez não consegui me conter e disse a Adélia: foi realmente difícil viver com seu filho. Não há homem com quem não seja difícil viver. Acredite em mim, com ele foi especialmente difícil. Acha que com Nino vai ser mais fácil? Acho. Andei me informando. O que dizem sobre ele em Milão não é nada bom. Não preciso das fofocas de Milão. Eu o amo há 20 anos. Me poupe dessas conversas. Sei bem mais sobre ele do que qualquer pessoa. Como você gosta de dizer que ama?
Por quê? Eu não deveria gostar? Tem razão, por que não? Eu me enganei. É inútil abrir os olhos de quem está apaixonado. A partir daquele momento, não mencionamos mais Nino, e quando deixei as meninas com ela e fui correndo para Nápoles, não pestanejou. Não pestanejou nem mesmo quando lhe expliquei que, quando retornasse de Nápoles, iria em seguida para a França e ficaria lá por uma semana. Limitou-se a me perguntar com uma leve inflexão irônica: Você vai estar aqui no Natal? Vai passar com as meninas? A pergunta quase me ofendeu e respondi: Claro. Enchi a mala sobretudo de roupa íntima e vestidos elegantes. Ao saber de minha nova partida, Dedê e Elsa, que nunca perguntavam sobre o pai apesar de não o ver há tempos, reagiram muito mal. Dedê chegou a gritar comigo palavras que evidentemente não eram suas e disse: Tudo bem, vá embora, você é feia e antipática. Voltei-me para Adélia com um olhar. Esperei que interviesse para distraí-las, brincar, mas ela não fez nada. Quando me viram ir para a porta, desandaram a chorar. A primeira foi Elsa, que estrilou. Quero ir com você. Dedê resistiu, esforçou-se em me mostrar toda a sua indiferença, talvez até seu desprezo, mas no final cedeu e se desesperou ainda mais que a irmã. Precisei arrancar-me delas, que me agarravam pelo vestido e queriam que eu largasse a mala. O choro delas me perseguiu até a rua. A viagem até Nápoles me pareceu interminável. Chegando à cidade, me aproximei da janela. Quanto mais o trem diminuía a marcha, deslizando para o espaço urbano, mais eu era tomada por um batimento ansioso. Percebi o aspecto desagradável da periferia com seus prédios cinzentos em torno dos trilhos, as torres, as luzes dos semáforos, os parapeitos de pedra. Quando o trem entrou na estação, me pareceu que a Nápoles à qual me sentia ligada, a Nápoles para onde estava voltando, agora estava reduzida apenas a Nino. Sabia que ele estava em situação pior que a minha. Eleonora o expulsara de casa. Tudo para ele também se tornara provisório. Havia algumas semanas estava com um colega da universidade que morava a poucos passos da catedral. Para onde ele me levaria? O que iríamos fazer? Acima de tudo, que decisões tomaríamos, já que não tínhamos sequer hipótese sobre uma saída concreta para o nosso caso. Minha única certeza era de que eu ardia de desejo, não via a hora de revê-lo. Desci do trem com medo de que algo o tivesse impedido de vir me buscar na estação. No entanto, lá estava ele, alto como era, despontava, em meio ao fluxo dos viajantes. Isso me reconfortou, e me reconfortou ainda mais o fato de ele ter reservado um quarto no pequeno hotel em Margelina, demonstrando assim que não tinha nenhuma intenção de me manter escondida na casa do amigo. Estávamos loucos de amor, o tempo passou voando. À noite passeamos abraçados um ao outro à beira-mar. Ele me envolvia os ombros com o braço, de vez em quando se inclinava para me beijar. Tentei de todas as maneiras convencê-lo a partir comigo para a França. Ele ficou balançado, depois recuou, entristeceu-se no trabalho que tinha na faculdade. Em nenhum momento falou de Eleonora ou de Albertinho, como se só mencioná-los pudesse estragar a alegria de estarmos juntos. Já eu lhe falei do desespero das meninas, disse que era preciso achar uma solução o mais rápido possível. Sentia um nervosismo, era muito sensível a qualquer leve tensão. Temia que me dissesse de uma hora para outra: Eu não consigo, vou voltar para casa. Mas eu estava enganada. Quando fomos jantar, ele me revelou qual era o problema e disse, assumindo um ar sério de repente, que havia uma novidade incômoda. Pode dizer, falei. Hoje de manhã, Lina me ligou. Ah, entendi. Ela quer nos encontrar. A noite azedou. Nino disse que foi minha sogra quem disse a Lila que eu estava em Nápoles. Expressou-se com grande embaraço, escolhendo cuidadosamente as palavras, sublinhando coisas do tipo: Ela não tinha meu endereço, pediu a minha irmã o número da casa de meu colega. Ligou pouco antes de eu sair para buscar você na estação. Não lhe disse logo porque temia que você se irritasse e nos estragasse o dia. Concluiu desolado. Você sabe como ela é. Não consegui dizer não. Temos um encontro marcado com ela amanhã às 11, na entrada do metrô da Piazza Amadeu. Não consegui me controlar. Desde quando você retomou o contato? Vocês retomaram o contato em algum momento? Já se encontraram? O quê? Não, de jeito nenhum. Não acredito em você. Helena,
Juro que não ouço nem vejo Lina desde 1963. Você já sabe que o filho não é seu? Ela me contou hoje de manhã. Então vocês ficaram falando de intimidades. Foi ela que mencionou o filho. E durante todo esse tempo você nunca teve curiosidade de saber mais? É um problema meu, não vejo necessidade de discutir sobre isso. Agora seus problemas também são meus. Temos muita coisa a conversar, o tempo é escasso, e não deixei minhas filhas para desperdiçá-lo com Lina. O que é que te deu na cabeça de marcar um encontro? Achei que você fosse gostar. De todo modo, tem o telefone ali. Ligue para sua amiga e diga que temos compromisso, que não podemos encontrá-lo. Pronto. De repente, ele perdeu a paciência e eu me calei. Sim, eu sabia como Lila era. Desde que voltei a Florença, ela telefonou várias vezes, mas eu tinha mais em que pensar e não só desliguei todas as vezes, mas pedi a Adele, caso acontecesse de ela atender, que dissesse que eu não estava em casa. Mas Lila não desistiu. Então é provável que tenha sabido de minha presença em Nápoles por Adele. É provável que desse por certo que eu não iria ao bairro. É provável que, para me encontrar, tivesse achado um meio de contatar Nino. O que havia de mal? E, sobretudo, o que é que eu queria? Eu sabia desde sempre que ele amara Lila e que Lila o amara. E daí? Aquilo acontecera muito tempo atrás, e ter ciúmes era descabido. Acariciei de leve a mão dele e murmurei: Tudo bem, amanhã vamos à Piazza de Amadeu. Comemos, e foi ele quem falou longamente do nosso futuro. Nino me fez prometer que eu pediria a separação assim que voltasse da França. Também me garantiu que já havia contatado um advogado amigo e que, apesar de tudo ser complicado e de Eleonora e os pais certamente lhe derem trabalho, estava decidido a ir até o fim. Você sabe, falou, aqui em Nápoles essas coisas são mais difíceis. Fiquei ouvindo o que ele dizia, mas àquela altura Lila já estava ali, entre nós, à nossa mesa, e não conseguia afastá-la. Enquanto Nino falava, me lembrei das enrascadas em que ela se metera só para ficar com ele, sem ligar para o que Stefano poderia fazer, ou o irmão, ou Michele Solara. E por uma fração de segundo a menção aos pais me reconduziu à Ischia, à noite na praia dos Maronte, Lila com Nino em Forio, eu na areia úmida com Donato, e senti horror. Isso, pensei, é um segredo que jamais poderei revelar a ele. Quantas palavras permanecem impronunciáveis mesmo entre um casal que se ama, e como é alto o risco de que outros o destruam ao revelá-las. O pai dele e eu, ele e Lila. Espantei a repulsa, aludi a Pietro. A quanto estava sofrendo. Nino se exaltou, foi sua vez de sentir ciúme e tentei tranquilizá-lo. Exigiu rupturas definitivas e pontos pacíficos. Eu também exigi o mesmo. Nos pareciam condições indispensáveis para começar uma nova vida. Refletimos sobre quando e onde. O trabalho vinculava Nino a Nápoles, as meninas me vinculavam a Florença. Volte a viver aqui, me falou de repente, bem o mais rápido que puder. Impossível, Pietro precisa ter condição de ver as meninas. Façam um rodízio, uma vez você as leva para ele, outra ele vem encontrá-las. Ele não vai aceitar. Vai sim. A noite se consumiu desse jeito. Quanto mais esmiuçávamos a questão, mais nos parecia complicada. Quanto mais imaginávamos uma vida juntos, todo dia, toda noite, mais nos desejávamos e as dificuldades desapareciam. Enquanto isso, no restaurante vazio, os garçons conversavam entre si, bocejavam. Nino pagou e voltamos à orla, ainda muito animada. Por um instante, enquanto eu olhava a água escura e sentia seu cheiro, pareceu-me que o bairro estava bem mais distante de quando eu havia partido para Pizza ou Florença. Até Nápoles me pareceu, de repente, muito distante de Nápoles. E Lila, de Lila, senti que tinha a meu lado, não ela, mas minhas próprias ansiedades. Próximos, muito próximos, estavam apenas eu e Nino. Murmurei-lhe no ouvido: Vamos dormir. No dia seguinte, levantei cedo e me tranquei no banheiro. Tomei uma ducha demorada, enxuguei os cabelos com cuidado, temendo que o secador do hotel, cujo jato era muito violento, lhes desse uma forma indesejada. Pouco antes das 10 acordei Nino, que, ainda entorpecido de sono, me encheu de elogios pelo vestido que eu estava usando. Ainda tentou me puxar para si, mas me esquivei. Por mais que eu tentasse fingir naturalidade,
Era difícil perdoá-lo. Ele tinha transformado aquele nosso novo dia de amor no dia de Lila, e agora o tempo estava marcado por aquele encontro penoso. Arrastei-o para o café da manhã e ele me seguiu obediente. Não riu, não fez brincadeiras, disse, roçando-me os cabelos com a ponta dos dedos: Você está ótima. Evidentemente percebia que eu estava alarmada, e era isso mesmo. Eu temia que Lila viesse ao encontro em sua melhor forma. Eu era o que era. Já Lila possuía uma elegância natural. E além disso, agora tinha dinheiro de novo. Se conseguisse, poderia se cuidar, como sempre fizera na juventude com o dinheiro de Estefano. Não queria que Nino ficasse encantado por ela de novo. Saímos por volta das 10h30. Soprava um vento frio. Fomos a pé e sem pressa rumo à Piazza Amadeu. E eu sentia calafrios, apesar do capote pesado e do braço dele em meus ombros. Não fizemos nenhuma referência a Lila. Nino me falou de modo um tanto superficial como Nápoles melhorara agora que tinha um prefeito comunista e voltou a pressionar-me para que eu trouxesse logo as meninas. Seguimos abraçados durante todo o percurso e esperei que ele continuasse me abraçando até a estação do metrô. Desejava que Lila já estivesse na entrada e nos visse de longe, nos achasse bonitos, fosse obrigada a pensar: é um casal perfeito. Mas a poucos metros do local do encontro, ele retraiu o braço e acendeu um cigarro. Eu, por instinto, segurei sua mão, apertei com força e entramos na piazza assim. Não avistei Lila de pronto e por um segundo torci para que não viesse. Mas logo escutei o chamado. Me chamava com o modo imperativo de sempre, como se nem pudesse levar em consideração que eu não a escutasse, não me virasse, não obedecesse à sua voz. Estava na soleira do bar, em frente ao túnel do metrô, as mãos enfiadas no bolso de um velho capote marrom, mais magra que o habitual, um pouco encurvado, os cabelos de um preto brilhante riscados por traços de prata e amarrados no rabo de cavalo. Pareceu-me a Lila de sempre, a Lila adulta, marcada pela experiência da fábrica. Não fizera nada para ficar bonita. Abraçou-me forte, um aperto intenso ao qual retribuí sem energia. Depois me beijou as bochechas com 2 estalos e uma risada contente. Estendeu a mão a Nino, displicentemente. Sentamos no interior do bar e ela falou quase o tempo todo como se estivéssemos a sós. Logo enfrentou-me a hostilidade que evidentemente se lia em meu rosto e disse em tom afetuoso, rindo: Tudo bem, eu errei, você se ofendeu, mas agora chega. Como é que você ficou tão suscetível? Você sabe que tudo em você me agrada. Vamos fazer as pazes. Esquivei-me com sorrisinhos mornos. Não disse sim nem não. Ela estava sentada na frente de Nino, mas em nenhum momento lhe lançou um olhar ou dirigiu meia palavra. Estava ali por mim. Em certo momento pegou minha mão e eu a retirei devagar. Queria que nos reconciliássemos, pretendia reinserir-se na minha vida, mesmo não concordando com o rumo que eu lhe dava. Percebi como emanava uma pergunta na outra, sem prestar atenção às respostas. Estava tão desejosa de voltar a ocupar cada recanto meu que, todo logo e tão logo, tocava num assunto e passava imediatamente a outro. E Pietro? Pietro está mal. E as meninas e as suas filhas? Estão bem. Você vai pedir o divórcio? Vou. Onde? Em que cidade? Não sei. Volte a morar aqui. É complicado. Eu acho um apartamento para você. E se for preciso, eu lhe digo. Está escrevendo? Publiquei um livro. Outro? Sim. Ninguém falou a respeito. Por ora só saiu na França. Em francês? Claro. Um romance? Uma narrativa, mas com umas reflexões. Fala do quê? Fui vaga, cortei a conversa. Preferi perguntar sobre Enzo, Genaro, o bairro, o trabalho dela. Quanto ao filho, armou um olhar divertido. Disse que eu o veria dali a pouco. Agora ainda estava na escola, mas chegaria com Enzo e haveria uma bela surpresa. No entanto, a respeito do bairro, assumiu um ar de indiferença, aludindo à morte violenta de Manuela Solara e à desordem que a sucedera, e disse: Nada demais, morre-se assassinado, como em qualquer canto da Itália. Então mencionou surpreendentemente minha mãe, elogiou sua energia e iniciativa, embora conhecesse bem nossa relação conflituosa.
E também, de modo surpreendente, mostrou-se afetuosa com os pais, enfatizou que estava guardando dinheiro para comprar a casa onde moravam desde sempre e dar tranquilidade a eles. Gosto da ideia, explicou, como se devesse justificar-se por aquele impulso generoso. Nasci ali, sou afeiçoada ao lugar, e se Enzo e eu trabalharmos bastante, vamos poder comprá-la. Agora, fazer turnos de até 12 horas por dia, não só para Michele Solara, mas também para outros clientes. Estou estudando um novo aparelho, contou, o Sistema 32, bem melhor do que aquele que lhe mostrei quando você foi à serra. É um caixotão branco com um monitor minúsculo de 6 polegadas, um teclado e uma impressora incorporada. Falou bastante sobre sistemas mais avançados que viriam em breve. Estava muito informada e mostrava-se, como sempre, entusiasmada com as novidades, embora se cansasse depois de poucos dias. Segundo ela, o novo aparelho tinha uma beleza própria. Pena, acrescentou, que ao redor, além do aparelho, só haja merda. Naquele ponto, Nino se intrometeu e fez exatamente o contrário do que vinha fazendo até aquele momento. Começou a dar informações detalhadas, falou empolgado sobre meu livro, disse que estava para sair também na Itália, citou a boa acolhida das resenhas francesas, enfatizou que eu tinha muitos problemas com meu marido e minhas filhas, falou do rompimento dele com a esposa, reiterou que não havia outra solução senão viver em Nápoles. Até a encorajou a procurar uma casa para nós e lhe fez perguntas competentes sobre o trabalho dela e de Enzo. Fiquei ouvindo com tanta apreensiva. Ele se expressou sempre de modo distanciado, para me demonstrar que, primeiro, realmente nunca tinha visto Lila anteriormente, segundo, que ela já não tinha nenhuma influência sobre ele, e nem por um segundo usou os tons sedutores com que tratava Colombe e que, por hábito, assumia ao lidar com mulheres. Não inventou expressões adocicadas, em nenhum momento a olhou direto nos olhos, não tocou nela. Sua voz só se aveludou um pouco quando me elogiou. Isso não me impediu de lembrar a praia de Citara, de como ele e Lila serviam-se de desculpas mais variadas para chegarem a um entendimento e me tirarem da jogada. Mas me pareceu que naquela ocasião estava ocorrendo o contrário. Mesmo quando fizeram perguntas um ao outro e se deram respostas recíprocas, o fizeram ignorando-se e dirigindo-se a mim como se eu fosse uma única interlocutora. Discutiram assim por uma boa meia hora, sem concordarem em nenhum ponto. O que mais me surpreendeu foi como sublinharam suas divergências sobre Nápoles. Minha competência política estava baixa. O cuidado com as meninas, o estudo preparatório para meu livrinho, a redação dele e, sobretudo, o terremoto em minha vida, me fizeram abandonar até a leitura dos jornais. Já os dois sabiam tudo de tudo. Nino listou os nomes de comunistas e socialistas napolitanos que conhecia bem, nos quais confiava. Elogiou uma administração finalmente honesta, liderada por um prefeito que definiu como correto, simpático, estranho ao antigo e habitual saqueio. E concluiu: agora, finalmente, há bons motivos para viver e trabalhar aqui. É uma grande ocasião, é preciso estar presente. Mas Lila ironizou tudo o que ele dizia. Nápoles, disse, dá nojo exatamente como antes, e se não der uma bela lição a monarquistas, fascistas e democratas cristãos por todas as calamidades que fizeram, se mais ainda não se der um basta ao que a esquerda está fazendo, logo logo a cidade vai ser retomada pelos bodegueiros. Riu um tanto esdrúxula ao pronunciar aquela palavra. Bela burocracia municipal, os advogados, os construtores, os bancos e os camorristas. Logo me dei conta de que me haviam colocado no centro daquela discussão. Ambos queriam que eu regressasse a Nápoles, mas cada um, de modo aberto, buscava subtrair-me à influência do outro e pressionava para que eu me transferisse o mais rápido possível para a cidade que estavam imaginando. A de Nino era pacificada e tendia ao bom governo. A de Lila se vingava de todos os saqueadores, se lixava para os comunistas e socialistas, recomeçava do zero. Examinei-os durante todo o tempo. Chamou-me a atenção que, quanto mais a conversa desembocava em temas complexos, mais Lila tendia a exibir aquele seu italiano secreto que eu já conhecia bem, mas que naquela ocasião me surpreendeu muito, porque cada frase a mostrava mais culta do que pretendia parecer. Espantou-me que Nino, geralmente brilhante, muito seguro de si, escolhesse as palavras com cautela e às vezes parecesse intimidado. Ambos estão incomodados, pensei.
No passado, se expuseram um ao outro sem véus e agora se envergonhavam de o terem feito. O que está acontecendo neste momento? Estão me enganando? Estão de fato travando uma disputa por mim ou simplesmente tentando manter a antiga atração sob controle? Logo manifestei abertamente alguns sinais de impaciência. Lila percebeu, se levantou, desapareceu como se fosse ao banheiro. Eu não disse palavra, temia mostrar-me agressiva com Nino, e ele também se manteve calado. Quando Lila voltou, exclamou alegre: Vamos, está na hora, vamos buscar Genaro. Não posso, respondi. Temos um compromisso. Meu filho é muito afeiçoado a você, vai ficar triste. Mande lembranças, diga que eu também gosto muito dele. Eu tenho um encontro na Piazza de Martiri. São só 10 minutos. Damos um oi a Afonso e vocês vão embora. Olhei firme para ela, que imediatamente apertou os olhos, como para escondê-los. Então era esse o plano. Queria arrastar Nino para a velha loja de sapatos dos Solares. Queria levá-lo de novo ao lugar onde por quase um ano se amaram clandestinamente? Respondi com meio sorriso. Não, lamento, realmente precisamos ir. E lancei um olhar a Nino, que logo fez um sinal ao garçom pedindo a conta. Lila disse: Eu já paguei. E enquanto lhe protestava, dirigiu-se de novo a mim, insistindo com um tom mais sedutor. Genaro não vem sozinho. Enzo o está trazendo. E com eles também vem uma pessoa que está morrendo de vontade de vê-la. Seria realmente feio se você fosse embora sem dizerem um alô. A pessoa era Antônio Capuccio, meu namorado de adolescência, que os Solares, depois do assassinato da mãe, tinham trazido às pressas da Alemanha. Lila me contou que Antônio havia chegado para o funeral de Manuela, sozinho, quase irreconhecível de tão magro. Em poucos dias, tinha se instalado a poucos passos de Melina, que morava com Estefano e Ada, e então trouxera para o bairro a esposa alemã e os 3 meninos. Portanto, era verdade que ele se casara, era verdade que tinha filhos. Segmentos distantes de vida reataram em minha cabeça. Antônio era uma parte relevante do mundo de onde eu vinha. As palavras de Lila relativas a ele atenuaram o peso daquela manhã. Me senti mais leve. Murmurei a Nino. Só por uns minutos, tudo bem? Ele deu de ombros e nos dirigimos à Piazza de Martiri. Durante todo o percurso, enquanto caminhávamos pela Via del Mille e Via Filangieri, Lisa se apossou de mim, e enquanto Nino nos seguiu com as mãos nos bolsos, de cabeça baixa, certamente de mau humor, ela conversou comigo com a intimidade de sempre. Disse que na primeira oportunidade eu deveria conhecer a família de Antônio. Me descreveu a mulher e os filhos com grande vivacidade. Ela era linda, mais loura que eu, e os 3 meninos também eram louros. Nenhum deles puxara o pai, que era escuro, feito um mouro. Quando os 5 andavam pelo quarteirão, a esposa e os meninos branquíssimos com as cabeças reluzentes pareciam seus prisioneiros de guerra levados a passeio pelo bairro. Riu e então me fez uma lista daqueles que, além de Antônio, me pareceram e esperavam para um brinde. Carmen, que no entanto precisava trabalhar, ficaria poucos minutos e iria embora com Enzo. Afonso, obviamente, que continuava administrando a loja do Solara, e Marisa com os filhos. Dedique apenas uns minutos a eles, me disse. A todos ficarão contentes. Gosto muito de você. Enquanto ela falava, pensei que toda aquela gente que eu estava prestes a reencontrar logo se espalharia no bairro a notícia de minha separação e minha mãe ficaria sabendo que me tornei amante do filho do Sarratório. Mas percebi que a coisa não me agitava, ao contrário, estava contente de que meus amigos me vissem com Nino, que falassem às minhas costas. Ela é dessas mulheres que fazem o que dá na veneta. Deixou o marido e as filhas, agora está com outro. Notei com surpresa que eu desejava ser oficialmente associada a Nino, desejava ser vista com ele, desejava eliminar o casal Helena-Pietro e substituí-la pelo casal Nino e Helena. E de repente me senti calma, quase bem disposta diante da rede em que Lila pretendia me engrenar. Ela disparava uma palavra atrás da outra, sem trégua, e a certa altura me pegou pelo braço, segundo um velho hábito. O gesto me deixou indiferente. Queria convencer-se de que continuamos amigas, as mesmas meninas de sempre. Pensei comigo, mas já é hora de admitir que ambas nos desgastamos. O braço dela é como uma peça de madeira ou um resíduo fantástico de contato emocionante de outros tempos. Então me lembrei, por contraste, do momento em que, anos antes, eu tinha torcido para que ela estivesse de fato doente e morresse.
Na época, pensei, apesar de tudo, a relação era viva, densa e por isso mesmo dolorosa. Agora, por sua vez, havia um fato novo. Toda a paixão de que eu era capaz, até mesmo que nutria aquele desejo terrível, concentrara-se no homem que eu amava desde sempre. Lila ainda achava que tinha sua velha força de arrastar-me consigo para onde quisesse, mas no fim das contas, o que ela havia orquestrado? A revisitação de amores imaturos e de paixões adolescentes? O que poucos minutos antes me parecera ruim, repentinamente me pareceu tão inócuo quanto o museu. Para mim, pouco importava se ela gostava dele ou não. O que importava era apenas eu e Nino, Nino e eu, e causar escândalo no pequeno mundo do bairro me parecia até uma confirmação agradável da nossa união. Eu não sentia mais Lila, não havia mais sangue em seu braço, era apenas pano contra pano. Chegamos à Piazza de Martiri. Virei-me para Nino e disse que na loja também entraria a irmã dele com os filhos. Ele murmurou algo aborrecido. Apareceu o letreiro, Solara. Entramos e, para de todos os olhares se voltarem para Nino, fui recebida como se estivesse sozinha. Marisa foi a única a se dirigir a Nino, e nenhum dos dois pareceu contente com aquele encontro. Ela o repreendeu de saída por nunca mandar notícias sem aparecer, e exclamou: Mamãe está mal, papai é insuportável, e você não está nem aí. Ele não disse nada. Deu um beijo distraído nos sobrinhos e, só porque Marisa continuava o agredindo, resmungou: Eu tenho os meus problemas, Mari. Me deixe em paz. Quanto a mim, mesmo sendo imediatamente puxada de cá para lá com afeto, não tirei os olhos dele. Mas agora, sem ciúme, temia apenas seu mal-estar. Não sabia se ele se lembrava de Antônio, se o reconheceria. Somente eu tinha reconhecido e conhecimento da surra que meu ex-namorado lhe dera. Vi que os dois trocaram um cumprimento muito contido, um movimento de cabeça, um sorriso rápido, não diferente daquele que logo em seguida ocorreu entre ele e Enzo, ele e Afonso, ele e Carmen. Para Nino eram todos estranhos, um mundo meu e de Lila, com o qual ele tinha pouquíssima relação. Depois, circulou pela loja fumando seu cigarro e ninguém, nem sequer a irmã, lhe dirigiu mais a palavra. Estava ali presente. Era aquele por quem eu tinha deixado meu marido. Também Lila, sobretudo ela, deve ter assimilado definitivamente o fato. Agora que cada um o havia esquadrinhado bem, eu só desejava tirá-lo dali depressa e levá-lo embora